separação de um casal, a guarda dos filhos pode se tornar uma relação de disputa. Para falar sobre a guarda compartilhada, a alienação parental e a importância da conduta restaurativa, o Brasil Justiça desta semana recebe o juiz da 2ª Vara de Família e Sucessões do Foro Regional da Lapa da Comarca de São Paulo, Sulaiman Miguel Neto. Doutor Sulaiman, muito obrigada pela sua presença aqui no programa da MB, o Brasil Justiça. Eu agradeço a oportunidade, Renata, e é nesses instantes que a gente pode se dirigir aos telespectadores e transmitir algumas impressões do nosso dia a dia, mostrar que ali no fórum nós cuidamos dessas situações com um critério que favorece o interesse das pessoas, dos menores, das famílias, atentando sobremaneira para o que cada um sente e para a situação que melhor vai proteger os interesses da criança. Independente da relação entre o casal, é importante pensar no que for melhor para os filhos, não é mesmo? Esse é o objetivo da lei. O objetivo é colocar, dar preponderância ao interesse do menor, ao interesse do menor ou do adolescente, transformando aquelas dificuldades iniciais do relacionamento em alguma coisa passível de aprimoramento a cada dia, realçando a importância da afetividade dentro da família, independentemente dessa circunstância do casal estar separado. Para os filhos, os pais serão sempre os mesmos. Os filhos aspiram uma convivência com o pai ou com a mãe da mesma forma como eles tinham originariamente no início. Eles não querem que essa separação represente a quebra desses vínculos. Pelo contrário, um amadurecimento desses vínculos, a superação daquelas situações que os levou a se desentender e resultar na separação. Separação do casal, não a separação dos filhos. E o que acontece quando a mãe não tem condições de ficar com o filho? O que se pressupõe é a necessidade do filho, ou dos filhos, estarem na melhor companhia, estarem com o pai ou com a mãe, estarem com a sua família a despeito da separação. Nas circunstâncias em que os filhos ficam melhor cuidados pela mãe, é com ela que eles devem ficar, e as dificuldades de manutenção do lar que eventualmente ocorram em desfavor dessa situação, elas devem ser superadas com o acolhimento do apoio material, se for só essa a dependência, quer do pai, quer dos avós, de quem quer que seja partícipe dessa relação e que deva, por uma responsabilidade legal, contribuir para a manutenção da prole, para a manutenção dos filhos. A separação hoje é um processo fácil de se lidar na justiça? A separação ela pode ocorrer tanto através de um processo judicial, quanto através de um processo administrativo onde as partes se dirigem ao cartório. Nós não temos mais a chamada separação judicial, nós temos o divórcio. Então, quando você diz separação, eu pressuponho no gênero, genérica, o rompimento da vida, que legalmente se faz pelo divórcio. Formalmente é um processo fácil quando as partes já estão decididas, já estabeleceram que é esse o destino que querem dar ao casamento. Quanto à pessoa dos filhos, me parece importante avaliar como eles vão ficar melhor cuidados, melhor atendidos, melhor orientados. Esse é o ponto alto da questão. Se essa melhor orientação pode vir de um dos ex-cônjuges, ou do pai ou da mãe, nada mais lógico do que manter essa criança na companhia desse
pai ou mãe que disponha de melhor meios para cuidar, para manter, para transferir para esse incapaz, para essa criança, que depende de todo o cuidado, aquilo que ele possa dispor e proporcionar. Na minha compreensão, e que resulta da experiência do dia a dia, eu penso que, advindo o divórcio do casal, a pessoa dos filhos, ainda que esteja na companhia do pai ou na companhia da mãe, eles devem estar dispensando, a pessoa dos filhos deve receber todo o apoio necessário, ainda que não convivendo diariamente. É um ponto importante e que reclama uma superação, reclama desprendimento dos pais, reclama a avaliação do cuidado necessário e reclamado pela criança. Agora, diante da separação do casal, existem 3 tipos de guarda: a unilateral, a compartilhada e a alternada. Explica pra gente como é que funciona cada uma delas. Essas 3 formas de guarda, a guarda unilateral, a guarda compartilhada e a guarda alternada, elas são tratadas pela doutrina como uma forma de se catalogar esse sistema. Na guarda unilateral, um dos ex-cônjuges, ou o pai ou a mãe, conserva a proximidade maior com o filho, com os filhos. Na guarda alternada, um ficaria determinado tempo, o outro durante um outro tempo. Normalmente se estabelece de segunda a sexta, e fins de semana com um dos cônjuges, ou fins de semana alternados com um ou com o outro. O que distingue essas circunstâncias é o fato dos filhos estarem com um deles. Sobremaneira, a ligação educativa se faz com um deles, ou com um deles em cada um dos períodos. A guarda compartilhada, por sua vez, é um avanço, impõe um compartilhamento dessa relação, um compartilhamento desse cuidado, um compartilhamento das dificuldades que necessariamente devem ser superadas pelos pais em relação aos filhos e vice-versa, numa via de mão dupla, onde cada um oferece o que tem de melhor para essa relação. Mas qual é a mais indicada pela Justiça? A guarda unilateral é a mais usada, é a mais utilizada nos processos e nos casos postos nas varas de família e de infância e juventude. Ela pressupõe alguém que reúna melhores condições, mesmo não sendo pai ou mãe, mesmo sendo um terceiro nessa relação, mesmo sendo alguém da família ou algum estranho, mas que possa dedicar aquilo que o menor reclama e necessita. Ela acaba sendo a mais utilizada por conta de uma ausência de motivação ou de esclarecimentos a respeito de como uma guarda pode se desenvolver e pode ser objeto de uma gestão favorável aos interesses do menor. Ok, muito obrigada. No próximo bloco, o juiz da 2ª Vara de Família e Sucessões do Foro Regional da Lapa, da comarca de São Paulo, Sulaiman Miguel Neto, vai falar sobre a alienação parental. Não sai daí, o intervalo é rapidinho. Eu sou juiz do Amapá. Apesar de a gente estar localizado no extremo norte do país, distante dos grandes centros, e também termos alguns problemas de localização e locomoção interna devido até à precariedade de nossas rodovias, mas é uma grande honra ser juiz do Amapá.
nós temos a facilidade de estarmos próximos do povo, nós temos o apoio do tribunal, em que todas as comarcas há residência oficial para o juiz, todas as comarcas nós dispomos de veículo oficial para o juiz, e nós temos o apoio integral do tribunal nesse sentido. Então, na verdade, no Amapá é muito honroso ser juiz, né? Porque a gente tem a facilidade de levar a justiça até o cidadão. Nossas instalações também são adequadas, o tribunal nesse aspecto tem dado todo o apoio e nós temos uma magistratura, apesar de pequena, muito unida, a nossa magistratura. E creio que esse é um ponto positivo do nosso estado. A Escola Nacional da Magistratura, a AMB e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios realizam entre os dias 21 e 22 de março o curso Magistrado e a Construção de Modelos para o Aprimoramento da Cidadania e Conscientização da População. Os participantes vão debater temas como o novo perfil do Judiciário Democrático de Direito, a natureza social do serviço que o Poder Judiciário presta à comunidade, entre outros. Não perca! 35 vagas estão disponíveis até o dia 13 de fevereiro no site enm.org.br. Estamos de volta com o Brasil Justiça. No primeiro bloco, o juiz da 2ª Vara de Família e Sucessões do Foro Regional da Lapa da Comarca de São Paulo, Sulaiman Miguel Neto, falou sobre a guarda compartilhada. Agora vamos conversar sobre a alienação parental. Doutor Sulaiman, vamos começar falando o que é alienação parental. É um assunto um pouco polêmico, né? Alienação parental é uma situação patológica do relacionamento após a separação do casal. Eu procurei colocar um aspecto importante no compartilhamento, porque ele diz respeito à oportunidade de se atender às necessidades dos filhos. O compartilhamento, ele amadurece o relacionamento das pessoas, ele suaviza o relacionamento das pessoas. O contrário do compartilhamento é essa figura da alienação parental, onde um dos pais procura subtrair essa convivência importante com o filho por parte do outro. É a mãe evitando que o pai desenvolva o relacionamento e a visitação e a convivência normal com o filho, ou é o pai fazendo com que transmitindo ideias negativas a respeito da mãe e fazendo com que desenvolva uma situação negativa, uma situação não saudável do relacionamento dos filhos com os pais. Isso não se justifica. A bem da verdade, o pai deve ter um relacionamento com o filho, independente das situações passadas ou vividas com a mãe. E esta, da mesma forma, deve excluir, quando se tratar do relacionamento com o filho, aquilo que envolvia o cônjuge da qual está separado, da qual está divorciado. Esse ajuste de padrão de conduta deve ser buscado. Esse ajuste passa por um respeito humano, sobretudo. É uma forma de respeitar a opção que o menor vai poder desenvolver em relação à convivência com os pais, com o pai ou com a mãe. É preciso que esse relacionamento desenvolva no padrão de necessidades que cada um deles tem. Às vezes esse relacionamento com a mãe se desenvolve de uma forma natural. Às vezes com o pai há alguns obstáculos e vice-versa. Relacionamento do pai com o filho, relacionamento do pai com a filha, relacionamento da filha com o pai e da filha com a mãe. São particularidades facilmente absorvíveis
no dia a dia, desde que os adultos não interfiram. É muito negativa a interferência, traz resultados nocivos aos interesses dos menores, aos interesses dos adolescentes. E esse ponto é que as pessoas, aprimorando o relacionamento, elas podem, de uma forma saudável, valorizar a convivência. É comum haver disputas entre o ex-casal e o filho? Existem casos. Felizmente não é comum. Felizmente o número é um percentual mínimo, mas existem e causam tantas tristezas e tantos sofrimentos. Até uma confusão na cabeça da criança, né? É muito estranho, tanto na criança quanto no adolescente. São situações que traduzem um sofrimento desnecessário, revelam quase sempre uma tragédia psicológica na vida desses menores ou adolescentes. Faz com que eles tenham uma ideia diferenciada da realidade e que vai prejudicá-los quando forem adultos. Então, o ponto da questão na alienação parental é afastar definitivamente esse fantasma na convivência das pessoas, é que elas busquem tornar natural a convivência, sem levar qualquer tipo de ofensa, como se fosse uma coisa importante. Então, o diagnóstico claro dessa alienação parental está no impedir que o relacionamento da criança com o outro cônjuge se faça e se desenvolva naturalmente. Qualquer um deles que influir nessa situação só vai passar conflitos para os filhos. Qual a orientação que o senhor dá para evitar situações traumáticas ou até mesmo constrangedoras da relação dos pais com os filhos? Nas situações concretas de constrangimento e de sofrimento, nós temos que indicar um auxílio terapêutico. É preciso que as pessoas aprendam a conviver quando elas naturalmente não conseguem traduzir as dificuldades e cuidar dessas dificuldades. Elas têm que procurar um apoio terapêutico. E em muitos casos nós temos que interromper a instrução do processo, o andamento do processo, estabelecer alguma regra transitória e levar as pessoas para esse acompanhamento e fazer com que a partir dali se possam limitar os conflitos, neutralizar essas rugas e transformar esses relacionamentos em alguma coisa natural e alguma coisa saudável, sobretudo para o menor ou adolescente. Há uma lei especial tratando desse assunto. Existem entidades capazes de orientar a respeito disso. Tem o IBDFAM, o Instituto Brasileiro de Direito de Família, com um site que pode ser acessado por quem quer que seja e obter informações a respeito. Existem várias entidades no país tratando desse assunto e procurando orientar as pessoas e procurando afastar esse fantasma da vida das famílias. Muito obrigada. No próximo bloco, o juiz da 2ª Vara de Família e Sucessões do Foro Regional da Lapa, da comarca de São Paulo, Sulaiman Miguel Neto, vai conversar com a gente sobre a importância da conduta restaurativa. Não saia daí, o intervalo é rapidinho. Estão abertas até o dia 28 de fevereiro as inscrições do 9º Prêmio MB de Jornalismo. A novidade é a categoria Mídia das Assessorias dos Tribunais. Também fazem parte mídia impressa, telejornalismo, radiojornalismo, fotojornalismo, webjornalismo, mídia regional, mídias das assessorias das associações filiadas MB Especial Patrícia Cioli,
combate ao crime organizado e segurança de magistrados e dos fóruns. Para concorrer, basta inscrever matérias relacionadas à magistratura, ao judiciário e à justiça cidadã. Mais informações no site amb.com.br/prêmio/2012. Estamos de volta com o programa da MB, o Brasil Justiça. Nos 2 blocos anteriores, conversamos sobre a guarda compartilhada e a alienação parental. Agora, o juiz da 2ª Vara de Família e Sucessões do Foro Regional da Lapa da Comarca de São Paulo, Sulaiman Miguel Neto, vai falar sobre a importância da conduta restaurativa. Doutor Sulaiman, o que representa a conduta restaurativa na guarda dos filhos? Conduta restaurativa é a proposta de fazer com que os envolvidos nessa relação e nas dificuldades dessa relação familiar possam reaprender a viver, possam buscar ajuda terapêutica, possam reafirmar esses interesses a uma convivência saudável, reafirmar alguns aspectos importantes da afetividade, levar essa afetividade com toda a importância que ela tem para o dia a dia da vida das pessoas. Restaurar a convivência, restaurar o sentimento, restaurar o afeto, transformar essas arestas, liberar essas arestas, transformar o dia a dia naquilo que é favorável ao interesse e ao bem-estar dos filhos. Esse resultado, ele só pode ser obtido por meio do processo judicial ou não? A restauração é uma conduta. A restauração tem que ser buscada no processo judicial. Ou quando as pessoas já se dispõem, através de várias entidades do gênero, entidades que dão apoio psicológicos, entidades de orientação familiar e tudo mais. Quando nós nos defrontamos com essas situações no processo, é oportuna a interrupção e é oportuna a tomada de posição acerca dos aspectos que são necessários para que essas pessoas recomponham a vida deles. E ainda que separados, é preciso que eles entendam que ainda que separados, os pais, eles possam restaurar a vida familiar, a vida dos filhos, conviver com os filhos e dar aos filhos aquilo que eles necessitam, sem aquelas limitações que a incompreensão possa trazer ou possa alimentar. Preciso se desprender de determinados aspectos do passado. É preciso saber olhar para frente, olhar para o futuro da vida de cada um, o que essa convivência familiar produziu de bom e que pode ser recuperado em benefício do afeto, em benefício do amadurecimento das relações. O que se nota é que muitas dessas pessoas acabam sofrendo porque procuram o sofrimento. Elas passam o tempo todo cobrando umas das outras, o ex-marido da ex-mulher e vice-versa, cobrando situações que já passaram. O que eles têm pela frente? Eles têm pela frente a afirmação de viver. E a afirmação de viver, ela se encontra quando você cumpre o seu papel, quando você consegue transmitir para o seu filho a visão de vida própria que ele deve ter. E qual deve ser o papel social da intervenção do Estado? O Estado deve passar para essas pessoas uma ação ordenadora, uma ação utilitária,
uma ação unificadora, uma ação que pensa o universal pelo equivalente àqueles sentimentos heterogêneos. Ainda que nós tenhamos ali sentimentos diversos, é preciso reduzir esses sentimentos a algumas grandezas abstratas. A senhora vai me dizer assim, mas essas situações, essas oportunidades pessoais, elas não são tão comuns, mas elas devem ser buscadas com esperança, com positivismo. Eu penso que o Estado pode proporcionar, através de entidades, através do próprio aparelhamento das varas de família, das varas de infância e juventude, criando ali escolas mesmo de família, não com o sentido pedagógico comum, mas com a oportunidade das pessoas buscarem os aconselhamentos necessários, buscarem as orientações próprias e encontrarem no funcionário, encontrarem na pessoa que vai atendê-los, alguém vocacionado, alguém apto para esse relacionamento. Nós temos algumas experiências lá em São Paulo, em alguns setores, e na capital, especialmente, que tem proporcionado atendimentos individualizados às pessoas, aos casais, e tem dado um reforço moral, um reforço psicológico, e tem proporcionado a eliminação de algumas rugas iniciais que eram tão trágicas. Muito obrigada. Chegou a hora da gente conhecer no quadro Vida de Juiz um pouco da trajetória dos magistrados. Meu nome é Irineu Farra, eu sou desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sou também segundo vice-presidente da Associação Paulista de Magistrados, a APAMAGES, e diretor financeiro da Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB. Eu escolhi ser juiz porque eu entendo que a judicatura é uma das mais dignificantes tarefas que a alma humana pode experimentar. Só quem desempenha a função, passa por isso, é que pode avaliar o quanto realizadora é a carreira, é a função de magistrado. E a dica que eu dou para todos aqueles que querem seguir a carreira é que se preparem convenientemente para um concurso público, que é dos mais rigorosos que nós temos, para que possam galgar sem maiores dificuldades. Quem está preparado passa em qualquer concurso. Agradeço ao Dr. Sulaiman pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade que a TV Justiça me proporcionou de transmitir aí aos telespectadores um pouco da nossa experiência diária, um pouco da descrição das vidas que a gente encontra e um pouco desse objetivo nosso, que é o de restaurar essas relações. Pais e filhos não são julgados nas nossas varas de família. Pais e filhos são atendidos. Situações que são irreversíveis, elas não são modificadas, mas elas são compreendidas. E o simples fato de se levar à compreensão faz com que essas dores se amenizam. Obrigada. Esse é o nosso propósito. O nosso programa termina aqui. Se você quiser sugerir algum tema, escreva para o nosso e-mail brasiljustiça@amb.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.